Você vai aprender agora de forma definitiva como finalmente você vai começar a lucrar com suporte e resistência. Bom, já tem alguns vídeos aqui no meu canal sobre suporte e resistência, porém esse daqui eu deixei por último para postar ele com um resumo de tudo que eu já expliquei sobre suporte e resistência. Inclusive, vou passar aqui todos os melhores filtros que você deve utilizar para conseguir aumentar e muito a sua assertividade em suporte e resistência. Então se você curtiu a ideia desse vídeo, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal e sem mais delongas, vambora pro vídeo. Bom, a corretora que a gente vai estar utilizando aqui é a Ebinex, tá? Para você que não conhece a Ebinex, primeiro link da descrição para você criar sua conta. Para mim tá sendo a melhor corretora do mercado e ela tá com uma promoção muito top, que é por tempo limitado. Inclusive já tá um mês com essa promoção, então já garante, porque eu não sei por quanto tempo mais que vai durar. Onde basicamente, se você criar sua conta pelo primeiro link da descrição, que é o meu link, e efetuar o seu primeiro depósito, você vai ganhar $5 de forma totalmente gratuita, tá? E para você conseguir fazer esse saque, você não precisa movimentar 40, 50 vezes. Você só precisa fazer apenas uma única operação, nem que seja uma operação de $1, esses $5 já vai estar disponível para você fazer seu saque. Então não perde mais tempo, já cria sua conta, inclusive para você colocar em prática as estratégias que eu ensino aqui no meu canal. Vamos lá. Como eu falei para vocês, eu vou explicar aqui de forma mais prática e mais direta possível os melhores filtros e as melhores marcações, né, as regiões que você deve encontrar uma boa região de suporte e resistência, tá? Então vamos lá. Eu abri aqui agora o gráfico do Bitcoin, tá? Tá numa região bem complicada, porém a gente já consegue pegar um exemplo claro aqui, muito interessante, de como a gente marca uma boa região de suporte e resistência. Vamos lá. Basicamente aqui na Ebinex você vai clicar nessa ferramenta aqui, nessa setinha, tá? Ferramentas de linha de tendência e você vai clicar aqui na linha horizontal, beleza. Clicou na linha horizontal, duplica ela para você conseguir encontrar também a região de suporte, tá? E vamos lá, como é que eu, Macedo, eu gosto de encontrar essas regiões que eu já tenho muita prática, né? Então eu já bato o olho, às vezes eu nem preciso marcar e já sei que está numa região muito interessante de suporte ou de resistência. Basicamente, eu sempre marco nas regiões do pavio, tá? Ou seja, tem muita gente que marca, por exemplo, no corpo, tá? Isso aqui seria marcar no corpo, né? Só que seria só um toque aqui, né? Eu teria até que descer mais aqui, só que aí já acaba rompendo se eu descer muito. Então aqui tá um exemplo muito ruim para marcar no corpo, tá? Marcar no corpo eu acho muito mais complicado. E tem gente, por exemplo, que não marca nem no corpo e nem no pavio. Por exemplo, isso aqui é uma boa marcação no pavio. Aí você deve pensar, pô, qual é a marcação que fazem também? A pessoa vai lá e, por exemplo, ela marca a região no corpo e no pavio e pega a região entre elas, tá? Essa aqui também é uma forma interessante de você traçar e depois ele vai lá e exclui, né? E acaba trabalhando só nessa região intermediária, que seria a marcação da região no corpo, do suporte da resistência. Ele faz também a marcação no pavio e marca uma linha exatamente entre essas duas linhas que ele marcou, porque lembrando, né, gente, nesse caso aqui eu não acho tão ruim, tá? Eu só acho realmente complicado marcar em mil no corpo, eu acho muito mais complicado pegar boas regiões, tá? Mas tanto marcar no pavio quanto marcar nessa linha intermediária, né, entre a marcação do corpo e do pavio, eu acho interessante, porque também vale ressaltar que não são linhas, né, gente? Todos os operacionais que você usa, né, de suporte, resistência, linhas de tendência, Fibonacci, são regiões e não linhas, tá? Então, basicamente, todas as marcações estão corretas, porém eu estou passando aqui a preferência que eu dou na hora de fazer minha marcação, tá? Então, acho interessante tanto essa marcação entre as duas que eu falei para vocês, só que o que eu mais uso é sempre o toque nos pavis. E como que eu penso nesse toque nos pavis? Eu sempre tento marcar com essa linha, região, onde acontecem mais toques no pavio sem acontecer um rompimento. O que isso quer dizer? Basicamente, eu quero pegar o máximo de toque no pavio, onde eu vou descendo a linha, por exemplo, uma região de resistência, e eu abaixo o suficiente para pegar o máximo de toque que eu acho interessante, sem ter nenhum rompimento. Porque, por exemplo, vamos supor que aqui tivesse uma vela verde em vez dessa vela vermelha. Então, se eu ficasse abaixo dessa linha daqui, acabaria rompendo para a próxima vela aqui nesse toque, né? Aí eu já não acho interessante, eu subo um pouco a marcação. Como eu tô vendo aqui que dá para descer bastante para pegar esses pavis aqui também, esses dois mais aqui de baixo, né? Ter esse toque daqui, ainda ter essa aproximação, sem romper aqui para a próxima vela nenhum toque, eu acabo marcando nessa região, tá? Inclusive, não tem nada a ver com o tema do vídeo, mas tá pegando agora uma região interessante de pullback, tá? Inclusive, dá para traçar uma Fibonacci aqui, acho que essa aqui é umas 50 ou 61 da Fibo, né? Teria que marcar aqui para ver. Mas enfim, vamos continuar aqui com foco nessa marcação aqui para você entender melhor como que eu faço para lucrar de forma definitiva com suporte e resistência, tá? Então vamos lá. Aqui você entendeu como que eu marquei minha região, né, mais interessante no pavio, por mais que tenha pego aqui no corpo aqui dessas velas, essa aqui acaba sendo uma marcação nos pavis aqui de uma boa região de resistência, tá? Nesse caso aqui do suporte, vamos alterar a cor aqui para ficar melhor para você enxergar. Deixa eu também aumentar aqui a grossura, né, da linha. Beleza. Eu marcaria essa região aqui, ó. Por quê? Você concorda comigo que esse daqui é o principal toque, né? É o toque mais interessante. Eu vou até subir um pouco mais, por quê? E tem que ser no limite, ó. Lembra que eu falei, ó, para a próxima vela tem que estar respeitando. Então eu não posso passar daqui, por exemplo, e se eu passar daqui, não vai estar respeitando essa região de suporte para a próxima vela. Então eu tenho que subir no máximo até aqui. E eu vou deixar aqui por quê? Para pegar justamente esse pavio daqui, ó. Vou até dar um zoom bem grande aqui, ó. Esse pavio daqui,
Deixa eu tirar, inclusive, aqui minha média móvel para não atrapalhar. Beleza. Ó, um toque, 2 toques. Teve um falso rompimento aqui, por quê? Rompeu, porém não confirmou o rompimento M5, então isso aqui eu não considero pullback ainda. Quando foi realizar o pullback, voltou para cá com tudo e já respeitou de novo aqui como toque no suporte. Ou seja, nesse suporte daqui, a gente tem o primeiro toque, o segundo toque, o terceiro toque foi depois que aconteceu o falso rompimento, né? Lembrando que essa entrada aí após um falso rompimento, seja num suporte ou numa resistência também, é um operacional muito assertivo. E posteriormente aqui teve uma região de toque, tá? Como não teve nenhum espaçamento aqui entre esses toques, eu considero isso aqui apenas uma região de toque. Então essa daqui eu acabo considerando uma região bem interessante, tá? E eu fiz essa marcação aqui justamente porque eu tô procurando o máximo de pavio que eu consigo marcar e o que estiver rompendo eu vou analisar para ver se eu considero um falso rompimento ou não. Bom, então você já entendeu aqui como que eu faço as marcações, como que eu encontro, né, os meus topos e fundos de forma mais assertiva, onde tem uma boa região de suporte e resistência. Porque lembrando, né, um suporte e uma resistência é considerada a partir do segundo toque. Então você vai procurar uma região de topo e de fundo que esteja começando a lateralizar, ou seja, buscando o mesmo nível de região, tanto no topo quanto no fundo, para a partir do segundo toque você vai considerar um suporte e uma resistência, tanto no topo quanto no fundo, e a partir daí que você vai poder pegar o terceiro e o quarto toque nessa região de resistência ou região de suporte, tá? E olha só, mais uma observação aqui, eu gosto de falar durante o vídeo, né, o que vai aparecendo aqui na tela, mas olha só, respeitou aqui esse pullback muito bom, inclusive editor, coloque aqui na tela, assim que você terminar esse vídeo, vale a pena você dar uma olhada sobre o que eu explico de pullback, tá? Porque você entendendo aqui sobre o suporte e resistência, você vai chegar com a cabeça muito melhor aí para entender um bom operacional de pullback. Então deixa aqui na tela a thumb e o título para a galera conseguir assistir depois, beleza? Show de bola. Então você já entendeu como que eu faço uma boa marcação. Então quando que eu operaria aqui? Eu conseguiria operar a partir de que ponto? Primeiro aqui a gente tem o primeiro toque na resistência, segundo toque na resistência, certo? Aqui a gente tem o primeiro toque no suporte e aqui o segundo toque no suporte. Então, como eu falei para você, você vai estar esperando formar pelo menos 2 toques no topo, 2 toques nos fundos, caracterizando para a gente aí sim uma boa lateralização com suporte e resistência. E você vai pegar o terceiro e o quarto toque dessas regiões, tá? Então vamos lá. Você pegaria esse toque daqui? Você pegaria. Por quê? Por conta de 2 filtros. Primeiro, não tem repetição de vela da mesma cor, buscando essa região, beleza? Lembrando que repetição de vela é um filtro de não entrada. Então, se tivesse várias velas verdes subindo para buscar essa região, eu não pegaria essa entrada. Como não teve, filtro positivo. Qual outro filtro positivo? Eu vou olhar o último fundo, quando eu vou pegar numa resistência, eu vou olhar o nível do último fundo, se ele está no mesmo nível do fundo anterior ou se ele está abaixo. Se ele tivesse acima, ou seja, esse fundo aqui, ele tivesse aqui, na verdade, formando um fundo ascendente, eu não pegaria também essa entrada, beleza? Então, já 2 filtros aí de forma direta para você entender, fechou? Depois, veio buscar aqui o terceiro toque nessa região de suporte. Teria pego? Não. Por quê? Teve o que eu comentei anteriormente, que é o quê? Sequência de velas da mesma cor. Como veio buscar aqui direto, sem ter nenhuma correção do preço, depois desse terceiro toque na resistência, foi buscar direto na região de suporte, eu não teria entrado nessa vela daqui. Inclusive aqui até deu vitória, tá? Por quê? Na Ibnex, lembrando, não é por taxa, é por cor de vela. Então mesmo se você não tivesse utilizado esse filtro aqui de não entrada, tivesse pego a operação, a vela não terminou acima, né? Você teria pego uma compra aqui com finalização para a próxima vela. Nesta taxa daqui, o preço, a próxima vela ficou abaixo. Porém, ela terminou da cor verde e foi vitória. Porém, mesmo assim, eu não teria pego essa entrada, beleza? Como eu não tô querendo operar aqui falso rompimento, né? Eu tô explicando sobre suporte e resistência, né? Somente eu não vou considerar essa entrada aqui, porém seria uma boa entrada de compra aqui após um falso rompimento, né? Com essa vela vermelha, você pegaria uma compra aqui para a próxima vela depois de retestar essa região de suporte que rompeu e não realizou o pullback. Porém, essa aqui você não teria pego, beleza? Porque não é esse operacional que eu tô explicando agora. O preço ele foi lá, ele voltou para essa lateralização, né? Depois desse falso rompimento e retestar a região de suporte, ele foi lá e buscou aqui o seu quarto toque na resistência. Você pegaria essa entrada? Sim. Por quê? O último fundo aqui, ó, você olhando o último fundo, ó. Esse aqui é o último fundo antes do toque. Esse fundo, ele tá acima, abaixo ou no mesmo nível do fundo anterior? O último fundo é esse daqui, concorda? Que o gráfico formou. Ele tá abaixo, então você consegue entrar na operação. Não poderia o quê? Se ele tivesse acima do fundo anterior. Show de bola? Beleza, então você teria pego essa operação. Aí ele foi lá e ele desceu aqui agora, né? Você teria pego essa operação? Eu não teria pego, tá? Tem pessoas que não utilizam esses filtros que eu utilizo, porém eu utilizando esse filtro, eu não poderia ter pego essa operação. Por quê? Esse aqui é o último topo que aconteceu antes do toque aqui, né? Desse nosso toque no suporte. E o último topo antes desse topo daqui, ele tá o quê? Ele tá acima desse topo. Então fez aqui um topo descendente.
Então isso aqui demonstra para mim que o preço ele tá afunilando e possivelmente em qualquer momento vai romper essa região de suporte. Não aconteceu isso nesse caso? Não aconteceu. Porém, confia em mim que utilizando esse filtro você vai evitar muito mais loss do que você vai deixar de pegar o win, beleza? Bom, e agora pro último filtro de não entrada, tá? Eu tô passando vários filtros aqui para você. Cabe se você vai querer usar um ou somente 2 ou 3 desses filtros. Vai de você a forma que você quer padronizar o seu operacional de suporte e resistência, beleza? Bom, antes de passar o último filtro, se você tá curtindo esse vídeo, tá curtindo o conteúdo que eu tô te passando, deixa o seu like aqui embaixo, que é muito importante para mim. Comenta o seu feedback desse vídeo, o que você tá achando até agora e o que mais quer ver de conteúdo aqui no canal, beleza? E se inscreve no canal também. Os meus vídeos estão começando a chegar em muita gente que não é inscrita. Então se inscreve no canal que eu tenho certeza que você vai curtir o conteúdo que eu passo aqui. Tô postando vídeo todo dia para vocês e tem live de segunda a sexta às 8 horas no meu canal, beleza? E obviamente se você não criou sua conta na Ibinex e quer testar essa estratégia que eu tô passando para você de suporte e resistência, primeiro link da descrição, corre para garantir os $5 de bônus enquanto ainda tem tempo. Bom, e o último filtro, eu vou pedir para o editor colocar aqui, que ele já tem uma imagem preparada de martelo invertido, shooting star e hangman. Basicamente eu vou usar só a nomenclatura, né, de martelo e martelo invertido, porque o desenho é o mesmo de shooting star e hangman, somando na nomenclatura porque um tá no final de uma tendência de baixa e o outro tá no final de uma tendência de alta, beleza? Então basicamente, vamos lá, o que você vai estar utilizando como filtro de não entrada? Bom, vamos utilizar esse exemplo daqui. Como que eu vou utilizar esse filtro de não entrada? A gente estava lá esperando, né, acontecer os 2 toques e a gente estava esperando para pegar esse terceiro toque aqui na região de resistência. Além desses filtros que eu comentei com você, o que você pode olhar também? Você pode olhar em M5, tá? Lembrando que tudo que eu tô passando para vocês pode ser utilizado tanto em M1 quanto em M5, porém vou dar o exemplo aqui em M1 para você entender o que eu tô te falando. Basicamente eu tô analisando o gráfico M1. E esse padrão de vela que eu mostrei para você de martelo e martelo invertido, você vai utilizar da seguinte forma. Toda vez que você for pegar uma entrada aqui numa região de resistência ou de suporte, você vai olhar a região oposta, ou seja, nesse caso daqui, uma região de resistência, com a região oposta, a região de suporte. Você vai olhar no último toque dessa região de suporte, se em M5 apareceu algum desses padrões de vela que eu mostrei para você aqui, essa movimentação em M5. Isso demonstra pra gente uma possível reversão de tendência. Se demonstra uma possível reversão de tendência, você não vai pegar uma operação contra essa reversão. Ou seja, se apareceu aqui um martelo, por exemplo, e o preço ele começou a subir para pegar a região de resistência, ele tem grande chance de romper essa região. Por quê? Esse martelo demonstra pra gente uma reversão de uma tendência de baixa para uma possível tendência agora nova de alta. Então você não quer pegar se está com uma grande força compradora nessa região. Mesma coisa numa região de suporte. Se, por exemplo, nessa região de suporte aqui, além desse fio de topo descendente que eu mostrei para você, vamos supor que aqui em cima M5 formou um shooting star, beleza? Que é o corpo daqui, né, com o pavio para cima. E obviamente tem que seguir isso que está escrito aqui também na imagem, que é o quê? O pavio tem que ter de 2 a 2,5 vezes no máximo o tamanho do corpo. Beleza? Então esse é outro filtro muito interessante para eu estar utilizando para aumentar e muito a sua assertividade com suporte à resistência. Família, então é isso pro vídeo de hoje, espero de verdade que você tenha curtido, beleza? Se você curtiu, deixa o like aqui, é muito importante, se inscreve no canal também, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto, beleza? Se você ainda não criou sua conta na Ibinex, primeiro link da descrição, lembrando que esse bônus que tá rolando é por tempo limitado, e se você quiser entrar na minha comunidade Macedo, onde eu faço sorteio de bancas semanais e passo conteúdo com a galera lá exclusivo também, tá todo mundo lucrando junto lá, é só seguir os 3 passos que estão aqui na descrição, beleza? Minhas redes sociais também estão na descrição, o meu Instagram tá aparecendo na tela aqui agora, beleza? Me segue lá também para não perder nenhum conteúdo que eu passo lá diariamente, fechou? Tamo junto, não esquece do like, comentário, se inscrever e vejo você no próximo vídeo. Valeu!